Bom, esse é um vídeo sobre dicas para resolver exercícios sobre lentes no Enem, certo? Vamos ver alguns padrões, como geralmente costuma cobrar nos exercícios sobre lentes, certo? No Enem. Eu separei em 4 dicas principais, certo? Mais resumidas, né? As principais. E a primeira é saber classificar o tipo de lente, certo? É de extrema importância saber classificar o tipo de lente que a gente tem. Temos as lentes convergentes e divergentes, certo? Numa lente convergente, ela vai ser simbolizada, temos as partes que são simbolizadas de maneira mais teórica, certo? Para fazer os cálculos e observações no papel e na realidade, certo? Na prática. Uma lente convergente, ela vai ser simbolizada por uma reta, certo? E nas pontas, ela vai ter as flechinhas apontando para fora, certo? Caracterizando uma lente convergente. Já na realidade, na parte prática, a lente convergente, ela vai ter exatamente essa setinha que aponta para fora, quer dizer que as extremidades vão afinando, certo? No centro ela vai ser mais espessa e indo para as extremidades ela vai afunilando, certo? Vai afinando, caracterizando uma lente convergente. Já a lente divergente, né, simbolizada também por uma linha, só que por uma reta, perdão, só que as pontas, né, a setinha vai estar apontando para dentro, certo? Isso caracterizando uma lente divergente, ou seja, na, no meio ela vai ser mais fina e nas extremidades ela vai ficando mais espessa, certo? Caracterizando uma lente divergente. Então, muito importante saber a representação dos tipos de lente. E uma lente convergente, ela vai gerar uma imagem real, certo? E uma lente divergente, uma imagem virtual. Então, está analisando uma lente convergente, vai ser uma imagem real, certo? E uma lente divergente, uma imagem virtual. Tem um caso da lente convergente em que ela forma uma imagem virtual, mas no geral, na maioria das vezes, vai ser uma imagem real, certo? Isso entra de acordo também com a distância focal, que é a segunda dica, entender bem a distância focal, certo? O que simboliza a distância focal? Geralmente nos exercícios vai dar a distância focal, você já tem que saber algumas informações implícitas, certo? Uma parte mais teórica. Uma lente convergente, a distância focal vai ser sempre positiva, e numa lente divergente vai ser uma distância focal negativa. Então, às vezes o exercício vai dar um determinado tipo de lente, vai falar uma lente esférica com uma distância focal menos 15 centímetros, por exemplo. Você já vai ter que saber se está falando de uma lente, uma distância focal negativa, vai ser uma lente divergente, certo? Falou de uma distância focal positiva, vai ser uma lente convergente, certo? E tá, o que isso significa? Isso já vai entrar mais na parte prática, mas já vou falar agora aqui também. Por exemplo, para um caso de hipermetropia, em que a pessoa não enxerga de perto, certo? A gente vai fazer uma correção com uma lente convergente. Aqui faltou. Convergente, certo? Então, a pessoa que não enxerga de perto, vou fazer aqui um olho, certo? A imagem ela vai ser gerada atrás da retina, certo? E a lente convergente, o que significa ser esse F positivo? É que meio que vai aproximar o foco, certo? Então, com uma lente convergente, a gente consegue aproximar o foco, formando na própria retina, certo? Então, no caso, na prática, né, para corrigir a visão, utilizando a lente esférica. Então, basicamente, falou em foco positivo, né, maior que zero, um foco positivo, vai ser uma lente convergente, né, vai aproximar o foco. Já para uma lente divergente, que é o foco negativo, o que significaria esse foco negativo? É que meio que afastaria o foco, certo? Por exemplo, uma pessoa com miopia que não consegue enxergar de perto, perdão, enxergar de longe, né? A imagem vai ser formada antes da retina. A gente quer afastar o foco, para o foco ficar exatamente na retina, certo? Afastar o foco. Então a gente utiliza uma lente divergente. Perdão. Certo? Basicamente para isso. Falou em foco negativo, lente divergente, certo? Afastar o foco.
Já para uma distância focal positiva, né, mais 15 centímetros, falou em positiva, vai ser uma lente convergente, certo? Para aproximar o foco. E é de extrema importância saber as equações também, né? Lá da 1 sobre F, né, distância focal, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né, da lei de Gauss. E também a equação do aumento linear. Terceiro, correlacionar objeto, lente, imagem, certo? É de extrema importância também saber as posições, certo? Algumas posições específicas, principais, né, que vai ser chave, e caracterizar as imagens. Por exemplo, se a gente tiver um objeto antes do ente principal, né, se a gente, né, traçar certinho, bonitinho, assim, né, mas leva um pouco de tempo, é de extrema importância você já saber que para um objeto que está antes do ente principal vai gerar uma imagem menor, certo? Uma imagem real menor entre o foco e o ente principal, certo? Um objeto que está no próprio ente principal, esse é um ponto principal, ele é de extrema importância. Um objeto em cima do ente principal vai gerar uma imagem exatamente, uma imagem real, certo? Exatamente em cima do ente principal, na mesma posição e do mesmo tamanho, certo? Já entre o ente principal e o foco, eu vou gerar uma imagem que é depois do ente principal, real, né? E maior, certo? Exatamente em cima do foco, esse é outro ponto principal, não vou ter imagem, certo? É uma imagem própria, não vai ter geração de imagem. E entre o foco e o centro óptico, né? O objeto entre o foco e o centro óptico, vai gerar o caso da imagem virtual, certo? Que vai ser maior e atrás do ente principal, certo? Mais distante do ente principal. Então, qual seria a teoria disso? Saber essas posições, caracterizar as imagens. À medida que eu aproximo o meu objeto da lente, a minha imagem ela vai afastando da lente, certo? Aproximei o meu objeto, a imagem afasta e aumenta o tamanho, certo? Então, isso é de extrema importância você saber essa teoria. À medida que eu aproximo o objeto da lente, a minha imagem vai aumentando o tamanho e se afastando da lente, certo? Até o momento que ela chega no foco, vai ser impróprio, e depois que vai ser uma imagem virtual, certo? E por último, contextualização na prática, certo? Igual eu tinha falado lá na distância focal, sobre a correção da visão, certo? Utilizando as lentes esféricas. O Enem costuma cobrar muito, falar muito sobre situações do cotidiano, situações tecnológicas, certo? Por exemplo, falar sobre como funcionam os óculos, né? Igual eu falei da correção da visão, lente de aumento, né? Que são as lupas, as câmeras, microscópios, certo? E por aí vai. Então, é muito importante estudar também, não só a teoria, né? Mas também juntar essa teoria estudada com a própria prática, certo? Como que esses objetos eles relacionam, eles funcionam a partir dessa teoria das lentes, certo? Então, sempre quando for estudar, dá uma estudada nisso também na parte prática, sobre como os objetos utilizam essa teoria da lente, porque cobra muito no Enem, certo? E para finalizar, vamos fazer um exercício aqui do Enem. Um objeto é posicionado a 30 centímetros de uma lente convergente, de distância focal de 15 centímetros. Qual será a posição da imagem formada, certo? Poderia utilizar aqui, né? Ele quer saber a imagem formada. Posso utilizar 1 sobre distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', em que P é a distância do objeto ao centro óptico, né? Do objeto à imagem, e o P' é a distância da imagem até o centro óptico, certo? Mas daria para fazer? Daria. Mas como eu preciso de tempo, quanto mais tempo eu conseguir poupar, melhor é, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso relacionar com o que a gente já estudou, com o que a gente já viu. Por exemplo, tem uma lente convergente, certo? Eu sei, ele dá a distância do foco, certo? A distância focal é 15 centímetros. E eu sei, né, a distância focal até o centro óptico. E eu sei que o anteprincipal, ele é o dobro da distância focal, certo? Ele tem a mesma proporção. Então, se a distância focal é 15, o anteprincipal, vai ser 30, né? 30 centímetros.
E ele fala que exatamente o objeto está posicionado a 30 centímetros. Então, se o objeto está a 30 centímetros, ele está exatamente em cima do anteprincipal. Então, o anteprincipal, eu lembro que era um ponto super importante. Se o meu objeto está no anteprincipal, exatamente em cima do anteprincipal, numa lente convergente, a minha imagem vai ser gerada exatamente em cima do anteprincipal e com o mesmo tamanho, certo? Então, se vai estar exatamente em cima do anteprincipal, vai estar a mesma distância, 30 centímetros, certo? Então, a gente consegue chegar bem rápido na nossa alternativa. Isso se ele estivesse também falando, se estivesse, por exemplo, a 40 centímetros da lente, eu já sei que ele vai estar antes, ou seja, depois do anteprincipal, certo? Porque se o anteprincipal é 30, que a gente viu, né, a partir da distância focal, a gente já consegue descobrir o anteprincipal. Se o objeto estaria, se ele estivesse a 40 centímetros, ou seja, depois do anteprincipal, mais distante, eu já saberia o quê? Que a minha imagem ia ser formada aqui, menor e entre o foco e o anteprincipal, certo? E por que é 30 centímetros positivo? Se tivesse aqui menos 30, a gente tem sempre que considerar a imagem positiva, né, uma imagem real, ela vai ser positiva porque ela vai formar depois da lente esférica, certo? Então, é como se fosse um eixo X, pensa, o eixo óptico vai ser o eixo X. Nesse quadrante, né, vai ser positivo, nesse vai ser negativo, certo? Então, uma imagem que é gerada depois da lente, né, uma imagem real, vai ser sempre positiva, né, a distância, e uma imagem virtual, que vai ser antes da lente vai ser considerada como uma distância negativa, certo? Então, por isso, 30 centímetros.